Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera! Aula de número 2. Objeto de conhecimento, a questão da inserção dos negros no período republicano e pós-abolição. Detalhamento, o negro no pós-abolição. A gente vai começar a falar um pouquinho do Brasil pós-abolição, no período republicano, e como que o negro foi inserido na sociedade. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Professor, e como é que ficou o negro no pós-abolição, professor? Como que ele foi inserido na sociedade, visto que ele passou grande parte da história brasileira, da história colonial e imperial brasileira, foi utilizando a mão de obra escravizada negra. Após a abolição da escravidão, após lá o 1888, quase que não sai, o negro ele foi abolido dos seus serviços como escravizado. Então, professor, como é que foi essa inserção desse cidadão na sociedade? Será que teve algum trato diferenciado do Estado? Como foi inserido, de fato, esse negro no cotidiano do Brasil, visto que grande parte da população brasileira era composta ou por escravizados ou por ex-escravizados. Então a gente vai começar então a estudar esse momento da história brasileira e eu quero que vocês prestem atenção e tomem nota, porque é um assunto muito interessante que respinga, inclusive, no racismo estrutural que a gente vivencia nos dias de hoje. Vamos ao texto para a gente concluir e aprender um pouquinho mais sobre essa temática. Vamos lá, galera. E o texto fala o seguinte: a abolição da escravidão, que aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888, prestem atenção, guardem essa data, porque é importante para a gente compreender o processo, tá, gente? 13 de maio de 1888 foi um dos acontecimentos mais importantes da nossa história, tá, gente? Mas eu faço uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês reflitam em cima dela, mas como ficou a vida dos ex-escravizados após a abolição, gente? Trouxe aqui um documento histórico para a gente refletir em cima dele, que é uma notícia de um jornal que basicamente nos coloca o 13 de maio como dia da extinção da escravidão. E aqui é uma foto que retrata uns trabalhadores ex-escravizados negros lá em Porto Alegre no ano de 1895. Gente, é interessante eu falar para vocês que esse movimento de abolição da escravidão, ele não foi um movimento que partiu única e exclusivamente do governo imperial brasileiro, lá no final do século XIX. Ele foi fruto de pressões internas e externas. Interna de quem, professor? Do movimento abolicionista que eclodia no Brasil e ganhava cada vez mais força. E externo, galera, porque basicamente existia uma pressão interna, principalmente ali da Inglaterra, para abolir o trabalho escravo dos países que tinham ali a colonização portuguesa e também a colonização hispânica, gente. E por que ela queria, de fato, professor, abolir a escravidão nessas localidades? Porque a Inglaterra estava passando pelo processo de expansão da Revolução Industrial e queria vender os produtos industrializados. Vamos pensar comigo um pouquinho, professor? Escravo tem salário? Escravizado tem salário? Não, não é, professor? Não tem salário. Se ele não tem salário, então ele não é mercado consumidor. E a Inglaterra queria mercado consumidor, queria indivíduo para comprar os seus produtos, então logo ela pressionava para que os países ali da chamada América Hispânica e Portuguesa abolissem o trabalho escravizado, tá, gente? Para que esses escravizados tornasse, então, mercado consumidor, que consumiria, obviamente, os produtos industrializados ingleses. Então, a gente vê que o processo de abolição da escravidão foi um processo que vem de pressão interna,
de dentro do território brasileiro, graças ali ao movimento abolicionista, e externa, vindo de fora, obviamente ali da Inglaterra, que queria transformar os escravizados em mercados consumidores. Gente, a Inglaterra não lutava contra a escravidão porque elas gostavam dos negros ou queria que o Brasil tivesse livre desse tipo de trabalho. Ela queria, sim, lucrar em cima do mercado que cresceria com mais e mais trabalhadores assalariados. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Vamos contextualizar. Vamos entender, então, o que estava acontecendo no Brasil nesse período e o que culminou, de fato, com a abolição da escravidão. Vamos lá, gente. A luta pelo fim da escravidão no país foi algo que se estendeu durante todo o século XIX. Ao longo desse século, os escravizados resistiam de diversas maneiras e em diversos locais do país. Seja por meio de fugas ou por meio de revoltas, os escravizados demonstraram diversas vezes sua insatisfação. Fuga, obviamente vocês devem imaginar, a fuga dos locais onde eles estavam ali inseridos, tá, gente? Nas fazendas, nas grandes propriedades rurais e até mesmo na formação do que vocês conhecem como os quilombos, que eram comunidades que reuniam ex-escravizados com o objetivo ali de ajudar-se mutualmente e também uma forma de resistência à escravidão. E também houveram as revoltas de escravizados. Aqui eu posso citar para vocês algumas. A revolta dos malês, que aconteceu lá na região da Bahia e que visava, gente, construir no Brasil, ali na região da Bahia, uma república que tinha ali caráter muçulmana. Gente, eu destaco para vocês um acontecimento muito emblemático que, de certa forma, fez com que grande parte dos donos e senhores de escravizados temesse uma revolta de escravizado, como aconteceu em Santo Domingo, lá onde hoje é o Haiti, a chamada Revolução Haitiana, que foi a primeira revolta, de fato, que teve sucesso, e instituiu um país governado por negros ex-escravizados. E aconteceu lá, gente, algo nunca antes visto na história mundial, onde escravizados conseguiram tomar o poder e trucidar, assassinar os brancos que moravam ali. Então, os senhores de escravos temiam que no Brasil acontecesse algo semelhante com o que aconteceu lá em Santo Domingo. Vocês devem imaginar que, a partir desse fato, a repressão contra revoltas escravizadas aumentou muito, aumentou até a influência desses pensamentos dentro da própria comunidade dos escravizados. Então, a gente vê que houveram revoltas, houveram fugas e houveram, sim, resistência dos escravizados contra a sua situação, a escravidão que partia do branco, por assim dizer. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. Seja por meio de fugas ou seja por meio de revoltas, como eu falei para vocês, os escravizados demonstraram diversas vezes a sua insatisfação, gente. E como é que se deu esse processo, professor? Que culminou, de fato, com a abolição da escravidão. Foi algo do dia para a noite, professor? Aconteceu por boa vontade do governo, professor? O que aconteceu, de fato, que culminou ali com a libertação dos escravizados, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, lá em 1888. Eu vou trazer para vocês agora, gente, uma série de leis abolicionistas que, de certa forma, influenciaram muito ali no processo e também na abolição da escravidão propriamente dita. Vou começar para vocês agora, vamos lá, gente? Vamos entender um pouquinho, aqui do meu lado apareceu um quadro que vai nos mostrar as leis abolicionistas que passaram a vigorar desde ali da segunda metade do século XIX. Vou começar para vocês agora com a Lei Eusébio de Queiroz. Vou começar a falar sobre ela, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi basicamente a lei que proibiu o tráfico negreiro aqui no território do Brasil. E essa lei foi importante porque meio que ela foi um processo, uma lei que derivou ali de uma pressão principalmente dos ingleses, gente. Mas essa lei foi uma das chamadas leis para inglês ver, né, professor? Não foi uma lei que foi obedecida de fato, mas foi o primeiro passo que rumou ali ao processo de
a abolição da escravidão. Ela ocorreu ali no ano de 1850. Lei Eusébio de Queiroz, se vocês em algum momento virem um vestibular ou virem uma prova, o que foi a Lei Eusébio Queiroz? Vocês vão lembrar, opa, o professor ensinou pra gente que foi a lei que aboliu o tráfico negreiro no território brasileiro. Essa lei, de fato, ela não foi cumprida na sua totalidade e ela foi o que os historiadores chamam de lei para inglês ver. Basicamente, uma lei que obedecia aos anseios da Inglaterra, mas que, de fato, aqui no Brasil, ela não foi totalmente, na sua totalidade, obedecida. Vamos, então, a outra lei. Vamos lá, gente? Que vai nos ajudar a compreender o processo que culminou com a abolição da escravidão, que foi uma lei assinada lá em 1871. Tá aqui, galera. A Lei do Ventre Livre. Professor, em que consistia essa Lei do Ventre Livre? Como o próprio nome já diz, e vocês devem imaginar, a partir do momento em que essa lei ela foi, de fato, assinada, todo o filho de escravizado, a partir daquele momento, já nasceria livre, a lei do ventre livre. Professor, isso aconteceu de fato, professor? Gente, foi mais uma das leis para inglês ver, tá, gente? Porque, de fato, o indivíduo que nascia a partir dessa data, ele não tinha, de fato, na teoria, ele era uma pessoa livre. Mas, na prática, ele acabaria também sendo ali mão de obra do Senhor, e acabaria fazendo os mesmos trabalhos que os seus pais já fariam. Até porque ele ficava naquele momento sob a responsabilidade de seus pais, e os seus pais eram escravizados. Logo, vocês devem imaginar que ele também passou a ter o seu trabalho explorado de forma escravizada, tá, gente? Primeira lei que a gente aprendeu, Lei Eusébio de Queiroz. O que ela fazia, professor? Ela extinguia o tráfico negreiro no território brasileiro. Segunda lei que a gente aprendeu, professor, Lei do Ventre Livre. O que ela fazia, professor? A partir dessa data, todo indivíduo que nascia tendo pai e mãe escravizada, a partir desse momento, ela seria considerada um indivíduo ou uma pessoa livre. Aconteceu de fato, professor? Não aconteceu. Por quê, gente? Porque ele continuava tendo seu trabalho explorado de forma escravizada. Vamos então conhecer uma outra lei, professor? Vamos lá? E a lei que a gente vai conhecer agora é a terceira lei, a lei do sexagenário, assinado lá em 1888. Professor, o que essa lei dizia? A partir do momento que o escravizado completasse 60 anos, prestem atenção, 60 anos, ele deixaria automaticamente de ser escravizado e passava a ser um indivíduo livre. Professor, essa lei pegou, professor? Óbvio que não, né, gente? A expectativa de vida de um escravizado era de aproximadamente 40 a 50 anos. Ou seja, com 40 a 50 anos, o escravizado morria de velhice. Professor, acontecia isso de fato? Gente, a vida de um escravizado era uma vida de trabalho, de labuta, de trabalho quase que de forma compulsória. Então ele era tão explorado que com 40 anos ele já era considerado um indivíduo velho. Então vocês devem imaginar que essa lei do sexagenário ela não pegou porque raramente um escravizado chegava até a idade de 40 ou 50 anos. Antes disso, ele acabava morrendo ou de alguma doença ou até mesmo de velhice. Mais uma lei para inglês ver que não pegou. A lei do Eusébio de Queiroz. O que ela fazia, professor? Dizia que todo o tráfico negreiro naquele momento seria abolido do território brasileiro. Lei do ventre livre. O que ela falava, professor? Ela dizia que todo indivíduo que nascia a partir dessa lei, lá em 1871, ele era considerado um indivíduo livre. Ela pegou, professor? Ela não pegou porque os indivíduos continuavam trabalhando de forma escravizada, mesmo nascendo a partir dessa lei. E a terceira lei que a gente conheceu, professor, qual foi a lei? A lei do sexagenário, assinado lá em 1885. O que ela falava, professor? Dizia que todo indivíduo que todo indivíduo que completasse 60 anos, que fosse escravizado
A partir dessa data, ele seria considerado um homem livre, uma pessoa livre, um indivíduo livre. Acontecia de fato, professor? Não, porque raramente um escravizado chegava até a idade de 60 anos. E agora a gente vai apresentar para vocês a lei que foi assinada lá em 1888, a Lei Áurea. Essa, de fato, aboliu a escravidão no território brasileiro e é considerada a lei que abole, em definitivo, a escravidão, a escravatura. Mas, gente, vamos imaginar, gente, naquele momento do Brasil, naquele momento não, né, gente? Até os dias de hoje, a sociedade brasileira ela é uma sociedade pautada na exploração, gente. Pautada em ter serviçais, pessoas servindo a elite brasileira, ou a pseudo-elite brasileira, a aristocracia, como vocês queiram chamar. E a escravidão estava enraigada na estrutura da sociedade, e não foi do dia para a noite que isso mudou. Grande parte dos escravizados que foram libertos não tiveram sequer um apoio por parte do governo ou até mesmo por parte dos seus próprios senhores, antigos senhores. Muitos deles ou foram para as cidades trabalhar em trabalhos paupérrimos, de forma paupérrima, ou até mesmo acabaram continuando trabalhando para os seus antigos senhores em troca de comida e moradia. Então, na prática, a Lei Áurea ela custou a pegar, por assim dizer. Os escravizados que queriam ficar em suas fazendas continuaram em suas fazendas trabalhando para os seus antigos senhores. Os escravizados que não queriam continuar trabalhando em suas antigas fazendas, foram para as cidades, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, trabalhar como engraxate, trabalhar como fazedora de bolo, vendedora de quitute, ou até mesmo sendo obrigado a se submeter a trabalhos que pagavam muito pouco e que não mudavam a sua condição de vida. Professor, vamos ter um caso em particular, que é o caso de um cortiço que foi erguido ali no centro do Rio de Janeiro, conhecido como Cortiço Cabeça de Porco, onde grande parte de ex-escravizados moravam ali e era um ambiente insalubre, um ambiente com pouca iluminação e um ambiente que tinha ali, que era mal visto pelo governo do Rio de Janeiro, que ali no começo do século XX, através de algumas medidas do prefeito Pereira Passos, acabou desmantelando aquele cortiço e obrigando aos ex-escravizados que moravam ali, tendo que migrar para o alto dos morros, dando origem aos morros que a gente conhece até os dias de hoje, na ex-capital do Brasil, no Rio de Janeiro, que hoje é capital do estado do Rio de Janeiro. Beleza, gente? Então a gente está vendo que não houve nenhuma mudança significativa no modo de vida dos ex-escravizados, além do fato de libertarem ali, de fato, da dominação dos seus senhores. Mas no Estado não houve nenhuma política estatal que ajudasse eles a mudar de vida e, muito pelo contrário, sofre o racismo estrutural até os dias de hoje. Racismo estrutural e racismo propriamente dito. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. E o texto fala o seguinte: no final da década de 1880, a manutenção da escravidão era praticamente inviável, pois ao mesmo tempo que afetava a imagem internacional do Brasil, o último país da América a ainda utilizar trabalhadores escravizados, afetava a ordem interna do país, já que o Império não conseguia mais controlar a situação das fugas, e as fugas eram frequentes, e havia uma pressão também no movimento abolicionista. Foi como eu falei para vocês, tá, gente? Existia uma pressão externa, uma pressão que vinha de fora do país, que vinha principalmente ali da Inglaterra, que pressionava o governo brasileiro a abolir a escravidão, porque não queria que houvesse trabalho escravizado em nenhuma região do mundo, porque queria que houvesse trabalhadores assalariados que receberiam salário e também, de certa forma, virariam mercado consumidor dos produtos industrializados ingleses.
Também havia uma pressão interna, galera, ou seja, externa de fora, interna de dentro do país, do movimento abolicionista. Inclusive, o próprio Império Brasileiro via como a única saída de manter-se ali no poder, manter a estrutura do Império ainda vigorando no Brasil. A única medida foi abolir a escravidão, porque não queria que houvesse uma pressão do movimento abolicionista que derrubasse o governo. A gente vai ver que, mesmo com a Lei Áurea, o Império Brasileiro vai cair ali no ano de 1889 com a proclamação da República. Mas ali a questão da escravidão também era bastante grave no Brasil naquele momento e foi assinada a Lei Áurea pelo membro do Império Brasileiro. Uma das últimas ações efetivas do poder imperial brasileiro foi justamente assinar a Lei Áurea, que abolia a escravidão do território nacional. Então a gente está vendo que haviam pressões internas, mais uma vez, de dentro do território brasileiro, e pressões externas, de fora do território brasileiro. Até porque o Brasil tem a vergonha de ser o último país da América do Sul, das Américas, por que não dizer, a abolir o trabalho escravizado, gente. E isso, de certa forma, respinga até os dias de hoje, na condição de vida que grande parte da população negra tem até os nossos dias. Vamos voltar para o texto. Vamos lá, galera. No final da década de 1880, a manutenção da escravidão no Brasil, como eu li para vocês anteriormente, vamos adiante com o texto, vamos lá. Muitos historiadores entendem que o decreto que aboliu da abolição foi uma reação da monarquia para salvar-se politicamente, como eu falei para vocês, e de parte da elite interessada em enfraquecer os debates da reforma agrária, que ganhava espaço junto aos movimentos, aos debates abolicionistas. Vou dar uma contribuição para vocês agora e vou falar basicamente de uma lei que foi assinada lá em 1851, que foi a Lei de Terras Brasileira. Prestem atenção que essa lei respinga até mesmo na nossa legislação atualmente. O que a Lei de Terras falava, professor? Que para você adquirir uma porção territorial, você tinha que ter um documento de compra e venda. Que toda região, toda terra que era considerada, que não tinha o documento de compra e venda, era considerada como chamada terra devoluta, portanto, pertenceria ao governo. Por que foi assinada essa terra, professor? Porque os senhores de escravo e grande parte da elite brasileira não queriam que eles escravizados comprassem terras e se estabelecessem como grandes proprietários rurais. Essa lei brecou a chamada reforma agrária. Professor, o que é reforma agrária? É a distribuição equitativa, equilibrada de regiões de terras cultiváveis a trabalhadores rurais que de fato trabalham com a terra. No Brasil, galera, pasmem, nunca houve uma reforma agrária efetiva. É um país pautado no latifúndio. O que é latifúndio, professor? É uma grande extensão territorial. Grande parte do território ali do centro-oeste brasileiro, do sudeste brasileiro, tem um latifúndio como distribuição de terra praticamente obrigatória ali. A forma como as terras são distribuídas são por meio do latifúndio. Vamos adiante com o texto aqui do meu lado, vamos lá, gente? Como ficou, de fato, a vida dos escravizados após a Lei Áurea? A Lei Áurea deixou-os abandonados à própria sorte, desprovido de qualquer patrimônio, vivendo na mais absoluta miséria. Essa foi a herança que os escravizados receberam por séculos e séculos de trabalhos forçados para, de certa forma, ajudar a crescer a economia brasileira. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. A solução encontrada pelos escravizados para sobreviver diante do abandono do Estado, promovido pela Lei Áurea, foi se submeter a continuar trabalhando para os fazendeiros, muitas das vezes em troca de um lugar para morar e o que comer. Raramente tinham salários e quando tinham eram baixos, outros buscaram as grandes cidades atrás de melhores condições de vida. Foi justamente o que eu falei para vocês. A forma como os escravizados resolveram, então, viver após a abolição foi, primeiro,
continuar nas fazendas onde trabalhavam. Segundo, se submeter a trabalhos paupérrimos nas grandes cidades, que basicamente o condenavam à miséria, a viver nas ruas, ou até mesmo nos grandes cortiços, ali no centro da capital. O exemplo que eu dou para vocês é o cortiço Cabeça de Porco, localizado ali no Rio de Janeiro, em uma região que historicamente no Rio de Janeiro é conhecida como Pequena África, justamente por abarcar os ex-escravizados que vieram para a capital do Império e posteriormente da República, que era naquele momento o Rio de Janeiro. Vamos seguir com o texto. Vamos lá, galera. Nas grandes cidades, as dificuldades continuaram a existir. Não tinham direito à educação, à moradia e o emprego tornou-se muito difícil. As condições de vida se tornaram muito precárias. Foram obrigados a aceitar os trabalhos mais precários ou fazer alguns serviços nas ruas em troca de pequenos pagamentos, ou seja, a virarem praticamente pedintes ali nas grandes cidades. E tudo isso porque não houve um efetivo projeto que abarcou os ex-escravizados, que de fato foram jogados à sua própria sorte. Vamos seguir com o texto. Vamos lá, galera. A maneira encontrada por ex-escravizados para sobreviver e resgatar a sua dignidade em meio a um país que não se preocupou em promover uma reparação social e cuidar daqueles que durante muito tempo sustentaram a economia através da exploração de sua força de trabalho com a escravidão, foi promover a reforma nas redes de solidariedade, ou seja, os próprios escravizados, para sobreviver, resolveram se organizar no que a gente conhece como mecanismo de solidariedade mútua. Ajudavam-se mutuamente e, dessa forma, conseguiam levar a cabo a sua sobrevivência. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Logo após a abolição da escravatura, uma das questões mais importantes foi a questão da terra. Mais uma vez, vamos lembrar, a Lei de Terra de 1851 proibia a posse da terra por meio tradicional. Para você ter uma porção territorial, você tinha que ter o contrato de compra e venda. Você tinha que comprar de alguém. E essa lei, a Lei de Terras, foi instituída basicamente para evitar que negros possuíssem grandes porções territoriais e até mesmo brecar a aquisição de terras ali por pessoas que vinham de fora do Brasil, por estrangeiros. Não foi realizada a reforma agrária e, assim, a grande maioria dos 700 mil libertos, a partir de 1888, não teve acesso à terra, sendo esses forçados a sujeitar-se aos salários baixos oferecidos pelos grandes proprietários ou até mesmo a submeter-se ali a trabalhos paupérrimos nas grandes cidades brasileiras. Continuando o contexto, vamos lá, galera. A falta de acesso à educação por parte dos libertos era uma preocupação para esses e foi uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado, sem acesso aos estudos. Esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar a sua vida, gente. E isso, mais uma vez, respinga até os dias de hoje. O Brasil é um país altamente preconceituoso. Ah, professor, mas eu não sou preconceituoso. Mas o racismo está arraigado na sociedade brasileira, na estrutura de nossa sociedade, que muitas das vezes não privilegia, não leva em consideração todo o percurso histórico que os escravizados, que os negros ex-escravizados tiveram de suportar. Gente, a grande maioria da população pobre brasileira é composta por uma população negra. Nas universidades brasileiras, grande parte dos cursos ditos de elite são ocupados por indivíduos brancos e pouquíssimas pessoas negras conseguem ascender socialmente. Ah, professor, mas eu conheço um exemplo de uma pessoa que conseguiu ascender socialmente por meio do seu trabalho, da chamada meritocracia. Gente, isso é falácia. Se uma pessoa consegue, outra centena de pessoas acabam, então, tendo que refletir as velhas estruturas sociais que são altamente racistas, gente. Então é por isso que a gente coloca o racismo estrutural como dos grandes problemas da sociedade brasileira. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.